retirando seu arco e flechas. Ele usou a dança do caos, alvejando o monstro que apareceu. O monstro gritou, notando a dor. Era um demônio do túnel, que tinha resistência aos elementos, e mergulhava no subsolo. Quando as flechas pararam de o ferir, o monstro parou e perguntou a Qin Shan como ele sabia que estava lá. Ele declarou que este monstro estava coberto de lama fresca. Então, ele não se misturava aos arredores. E só um cego não notaria. Ele disse que o demônio precisava espalhar poeira sobre si. Explicação de que, se fizesse isso, ninguém notaria. O monstro perguntou: de repente, isso é realmente verdade? O protagonista apertou os dentes de repente. Cansado, perguntou a si mesmo. Por que várias vozes o respondiam? Ele adivinhou o que poderia significar e percebeu que era porque não havia apenas um demônio aqui. Mas muitos monstros surgiram do chão. Continuando a perguntar: é mesmo verdade? Ji Shan percebeu que a situação era muito incomum, pensando que era uma armadilha. E agradeceu que os demônios do túnel fossem tão estúpidos. Então, ele não precisava não importava quantos desses monstros estivessem aqui. Ele disse que seria breve e aconselhou os monstros a irem buscar barro, e ele mesmo iria esperar que aqui. Ele disse que, se ainda pudesse avistar os monstros, então perderam, e os monstros concordaram, repetindo que Qin Shan esperaria. Eles todos se esconderam no subsolo. E o protagonista, cobrindo os olhos, disse: eles eram apenas um bando de pedras vazias de cabeça. De repente, um homem se aproximou sorridente. Agradeceu-lhe pela ajuda. Cauteloso, Qin Keishan pegou uma flecha, perguntando: Quem está aqui? O general de frente, o ancião supremo do culto sagrado. O mestre de cultivo Suinji apareceu ao lado dele, pedindo-lhe que não tivesse medo, e disseram que eram aliados. Os olhos de Qin Keishan se alargaram e ele perguntou: por que Sunji está aqui? Ele não entendia o que estava acontecendo. Afinal, ele sabia. Ele certamente havia seguido outro caminho. E não compreendeu como poderia encontrá-lo. Nesse caso, Suinji perguntou se Sheshan-wu reconheceu. Ele percebeu que, assim, a conversa seria fácil. E tirando o disco, ele usou a formação de ocultação dos 6 trigramas, mandando que se abra. De repente, um prédio surgiu ao lado deles. E Xing Shan ficou surpreso, notando que ele usou isso para esconder um templo inteiro. Ele achou isso surpreendente e atraindo a atenção de Yushun. Logo, ela disse que poderia sair, desde que os demônios do túnel desapareceram. Ao sair, ela perguntou se era verdade. Ela se perguntou se Tsunji estava certa.
mas ela saiu mesmo assim e parou ao lado de Xing Shan. Ela declarou que os demônios do túnel não eram simples oponentes, notando mesmo eles teriam dificuldade em se livrar deles. Então, ela perguntou como o protagonista os afastou. Ele respondeu, embora os demônios do túnel fossem monstros fortes, eles não eram muito inteligentes. E explicou que havia trapaceado e os monstros partiram. O Shang perguntou quem era ele. Como ele sabia das fraquezas dessas criaturas, e mostrando seu nome na placa. Xing Shan disse que era da vanguarda. Dando o nome dele, ele observou que frequentemente encontrava monstros. Então, ele sabia algo sobre eles. E Ushun tirou o capuz da cabeça. Perguntou se ele era da vanguarda. Olhando para ela, Xing Shan percebeu que era ela. E o Sheng, o general de Jiur, e a santa donzela. Observou que parecia lógico. Sun Ji os observava. Pensou que você era uma vergonha. Era o sonho de todos os cultivadores masculinos. Pensando que Xing Shan se apaixonou por ela. Ele riu ao pensar na juventude, mas de repente estremeceu, surpreso ao ver o protagonista simplesmente parado. Perdido em pensamentos, exclamou mentalmente que o rei Shan era muito reservado, porque ele não lançou sequer um olhar lascivo. Ele se chamou de velho, percebendo que subestimou King Shan, enquanto o protagonista, novamente, pensou em como definitivamente viu-se em uma direção diferente. Ele se perguntava como poderia tê-los conhecido. Franzindo, lembrou-se de que os registros, o texto dizia que eles não se encontraram e seus locais de morte estavam distantes. Ele não entendia por que a história havia mudado. E olhou cautelosamente para Ushan e Sun Ji. King Shan pensou que o exército demoníaco havia chegado preparado. Então, Yi Shen e Sun Ji não poderiam ter simplesmente desaparecido. Ele sabia que algo inesperado definitivamente aconteceu. E de repente, ele adivinhou o que poderia ser e franziu a testa. Seus olhos se alargaram e sua boca aberta, surpreso, colocando a mão dentro da roupa. Ele lembrou de ter eliminado o contato do exército demoníaco, então a ordem para uma missão de assassinato. Não deveria ter chegado às tropas. Ele lembrou de ter achado um pingente em um pássaro, que ele havia pregado em uma árvore com uma flecha. Franzindo, animado, ele percebeu que realmente era ele. Alterou a história. Agora, ele também tirou o pingente, olhando para ele e notando isso. Suinji, chamando sua atenção, perguntou qual era o pingente de jade que ele tinha na mão. Ela estendeu a mão, declarando ser a tablet de ordens do exército de demônios. Ele explicou que o havia obtido quando matou um mensageiro ferido deles. Logo, ela sorriu, dizendo que, nesse caso, não era surpreendente que eles tivessem parado de perseguição de repente. Depois de ter dificuldade em coordenar, ele também
acrescentou que poderia ser considerado que o protagonista ajudaram muito e você brilha. De repente, ela acrescentou que se lembrava. Lembre-se que este mensageiro foi ferido por ela. Beast espiritual. Entretanto, este mensageiro era forte. E como o nível de cultivo de Jin Shan ainda não havia atingido o limite para estabelecer uma base, ela perguntou como ele matou o mensageiro. Shan anunciou que fez assim. E pegando o arco, ele assumiu uma postura de combate, retirando uma flecha e usando a habilidade Burst. Ele atirou, e quando as flechas atingiram a pedra, uma grande quantidade de poeira fina e pedras subiram ao ar. Logo ela exclamou que essa era uma habilidade muito legal. E você pensou seriamente? Olhou para o dano nas pedras causado pelas flechas. O protagonista, franzindo o rosto, disse que o exército demoníaco não teria resposta. Então, ele percebeu que precisavam se voltar ao território humano. Ela, de repente, ficou mais animada e, aproximando-se de Ushan, ele lembrou-lhe da sua ferida, mas ela fechou os olhos. Disse que estava bem e, como não havia tempo a perder, ela sugeriu avançar, mas de repente ela gritou de dor. Ela apertou os dentes, tremendo e franzindo a testa, e uma massa de líquido negro saiu de sua boca. Porque o corpo dela enfraqueceu de repente. Ela começou a cair e, ao perceber, Jin Shan gritou emocionado o nome dela. E tendo conseguido correr mais perto no tempo, ele a pegou, evitando que caísse. Ele a avisou para ter mais cuidado. E embaraçado, Yu Shang olhou para o lado, pedindo ao protagonista que a solte, e respondeu que estava bem. E Shan realmente a soltou. E você? Shan se desviou um pouco para o lado. E Chen Shan, se aproximando, Sunji pediu que ele contasse o que aconteceu com você, Yu Shang. Em breve, ela o olhou pensativamente. Então, ainda contou a ele que alguns dias os soldados do exército demoníaco os envenenaram. E Yu Shang foi o pior afetado, apesar de terem tomado o antídoto. Algum veneno ainda restava em seus corpos. E ela disse que ele tinha um item para tratar esse tipo de envenenamento, apesar de não saber se ajudaria. Rápido, ela perguntou sobre o objeto de que ele falava. O protagonista mostrou o item que havia obtido recentemente. Obteve e reconheceu. Rápido, ela gritou, ao perceber que era uma vesícula biliar de Python. Ele ficou feliz porque era exatamente o que precisava. Mas Yu Shang falou sério. O exército de demônios frequentemente usava venenos. Então, King Shan deve guardá-lo para um caso desses. O protagonista franziu a testa e perguntou, sério, ela pegaria a vesícula biliar ou não? Ele disse que se ela não pegasse, então ele simplesmente jogaria fora. Yu Shang estremeceu, olhando para ele, confusa. Então, de repente, ficou sério. E ao notar isso, Sanji levantou uma sobrancelha.
lembrando que Yi Chong tinha um temperamento explosivo. Ele supôs que Qin Shan buscava a morte e decidiu que precisava, de alguma forma, acalmar a situação. Antes que Yu Shang se irritasse, enquanto isso, Yu Shang abaixou a cabeça e pensou que as pessoas eram simplesmente ridículo. Notando que aqueles que estavam próximos e confiavam nela, recompensá-la ia com traição, enquanto estranhos se preocupariam com suas vidas. No final, ela aceitou a proposta de Qin Shan. E com um tremor de choque, logo ele percebeu que errou novamente. E perguntou a si mesmo: por que ele não conseguiu prever nada hoje? Yu Shan, com os olhos fechados, continuou pensando, lembrando que todos os cultivadores que conheceu hoje, eles eram pervertidos. Então, não podiam ser confiados em momentos cruciais. Ela lembrou como os homens a olhavam com adoração. Risando, um deles disse que ela era muito bonita, adicionando que ela poderia chamá-lo a qualquer momento. Entretanto, o protagonista era totalmente diferente, e Suigi, de repente, pensativo, segurando o queixo com a mão. Ele se perguntou: era possível que os resquícios do veneno enfraqueceram o Ashine, tanto, finalmente distraída de seus pensamentos. Yu Shan olhou sério para Qin Shan e pediu-lhe que lhe desse alguns minutos, notando que ela expeliria todo o seu qi para curar. Ela começou a comer a vesícula biliar. E então desabou ao chão, sentada em posição de lótus, e uma aura mágica surgiu em torno de seu corpo. Ao se afastar, Sun Ji colocou a mão nas costas de Qin Shan, sugestindo que eles ficassem de guarda. Ele não queria que eles perturbassem o Shang. O protagonista concordou sem hesitar. Rápido, chegaram ao outro lado da plataforma de pedra. E logo, ela disse que este era o local. Ele observou que, se houvesse problemas, Yu Shan protegeria-os a qualquer momento. E Qin Shan notou que Sun Ji havia pensado em tudo com cuidado. Enquanto isso, pegou uma tablete e passou os dedos sobre ela. E, seguindo a mão dele, linhas brilhantes surgiram na superfície do artefato. Ele ergueu a mão para frente. Sun Ji transferiu o padrão para o ar, mandando que se abrisse, e enquanto mudava, o padrão se espalhou, tornando-se maior, e no chão, de repente, as rochas cresceram, levando nuvens de poeira. Parando a magia, Sun Ji disse que tudo deveria estar calmo agora. E o protagonista, de repente, admitiu que não entendia. Algo notando que Xuanji e Yuesh San foi atacado por um exército de demônios. E também que estavam sendo perseguidos. Ele perguntou por que não pediram ajuda. Olhando para cima, Sun Ji disse que enviaram um amuleto a pessoas antes, solicitando ajuda, mas sem resposta. Xishan perguntou por que era assim. Ele assumiu que esses amuletos interceptados por demônios, mas infelizmente, abaixando a cabeça
e franzindo a testa, preocupado. Sun Ji admitiu desejar que tudo fosse assim. Era exatamente assim. Che Shan perguntou a ele seriamente, sem querer dizer que havia traidores entre as pessoas de topo. Sun Ji confirmou que era verdade e disse que, ao decidirem investigar o caso, acontece que descobriram acidentalmente que havia espiões demoníacos entre as pessoas de alto escalão. Agora, o protagonista entendeu por que ninguém ajudou esses heróis lendários. Porque havia traidores entre o povo. Neste caso, a situação era mais perigosa do que ele imaginava. E ele franziu o senho, esperando que os demônios não chegassem tão cedo. Neste momento, no acampamento, um homem assando carne na fogueira quebrou um pedaço e sorriu. Notando que cheirava bem, ele chamou Che Shan de idiota, notando que o acampamento tinha comida e água suficiente, e também era bastante aconchegante. Ele não entendia por que ele queria ir buscar sua própria morte. E deu um mordisco na carne. De repente, ele estremeceu ao ouvir um som agudo. E suando, ele se virou, perguntando o que estava errado. Ele gritou que só estava comendo frango. E de repente, notou que a barreira protetora começou a rachar. Um gigante sem rosto pisou nele. O homem pediu para não fazer isso. No entanto, no próximo instante, o gigante abaixou totalmente o pé. E o escudo rachou. O acampamento foi destruído. Ignorando isso, o gigante sem rosto continuou caminhando, deixando as ruínas do acampamento. Algum tempo depois, a aura mágica em torno de Yuan espalhou-se ainda mais a partir dela. E de repente, abrindo a boca, ela escupiu um punhado de veneno no chão. E então, ela notou que finalmente purificou seu corpo do veneno. Isso significava que ela se recuperaria completamente em breve. Ao se levantar, ela franziu o rosto sério. Saiu e começou a caminhar em direção a Xianshan e Sun Ji. Quem está sentado ao lado? Enquanto isso, Suenji indagou qual seita o protagonista pretendia ingressar. Ele notou que a seita Qingdao estava recrutando no ano seguinte, exclamando que King Shan só precisava digitar seu nome. O protagonista disse que entendeu e, de repente, Sun Ji notou Yu Shong se aproximando. Perguntou se ela estava bem. Ela respondeu que estava bem, explicando que neutralizou o veneno. Esse era o alvo dela, e suas feridas também quase cicatrizaram. Parando em frente a Xitia, ela o agradeceu, mas ele respondeu que não havia necessidade de gratidão. Como ela era a principal força ao enfrentar o exército de monstros. Sun Ji chamou a atenção deles de repente. Riu. E disse que haviam conversado e que era o suficiente. Como era hora de partir. Ele também observou que poderiam haver muitos monstros por perto. Mas antes que o Shang e Che Shan pudessem responder, o chão tremeu e o protagonista ficou cauteloso.
notando que era um sentimento familiar. Ele suspeitou que isso E Yu Shang e pudesse Suanji ser congelaram. Olhando adiante, surpreso, Jin Shan percebeu que era o gigante sem rosto novamente. E concentrou-se no fato o monstro se aproximava o local onde se esconderam, gritando que não conseguiram se esconder. Ele percebeu que não lhes daria nem um instante de descanso, começando a liberar energia mágica. O Shang tirou a espada e disse se não pudessem se esconder desses monstros, então teriam que aceitar a luta. Shi-Han, pegando seu arco, observou que era verdade e declarou eles teriam que lutar para passar. Yu Shang, de repente, percebeu que o arco de Xinqie era fraco, dizendo para ele usar o seu arco. Ela entregou a arma a ele, dizendo que este arco se chamava Chuva Noturna. E acrescentou que seu pai o havia passado para ela. E hoje, ela o entregava a Xingshan. Ao pegar o arco, Xingshan lembrou-se que escondeu o assassino. A aura do dono e admitiu ser uma honra para ele usar essa arma, preparando-se para atirar, ele, chamando a atenção para as terríveis guerras vindouras, disse que manteria o arco para si, para não dificultar as coisas para você. Achan. O gigante se aproximava cada vez mais deles. Cada vez que pisava no chão, grandes pedaços de pedra voaram para o ar. Ela declarou que o gigante sem rosto absorvia poder espiritual e era naturalmente imune aos 5 elementos. E foi por isso que as barreiras, compostas por técnicas de 5 elementos. Agora, eu vou trabalhar nele. Logo, ela agora, porque seus 5 elementos, a técnica não funcionou em tal monstro, notando que estava desperdiçando sua energia espiritual. E o Shang liberou mais energia mágica. Disse se os 5 elementos não funcionaram no monstro, então ela entraria na batalha. Ela empunhou a espada e avançou. Shan e Sunji decidiram que, nessa situação, eles lidariam com os outros monstros. Usando a habilidade do espírito, Esfinge, Yu Shang pulou no ar e com o quanto ela chutou o chão, a pedra onde ela estava desmoronou. Além disso, ela usou a habilidade da Sirene Tear e imediatamente se aproximou do monstro, o qual sacudiu a mão para golpear. Isso aproximou rapidamente a palma de Oshan. Mas ela reagiu a tempo e evitou o ataque, voando para o lado, encontrando-se atrás do monstro. Ela fortaleceu sua aura e brandiu a espada. Deu um golpe poderoso na ponte por trás. Assistindo a isso, Xing Shun ficou impressionado com o fato, o poder de Shan conseguiu suprimir um monstro tão grande como o gigante sem rosto. Ele comentou que era uma força incrível. Mas ele perguntou de repente por que ela usava uma espada curta. Ele achou que era arte de espada. Ela seria ainda mais perigosa. E logo ela explicou
que você era uma excelente espadachim. Mas ela acabou mudando para lâminas curtas. E o protagonista perguntou: qual foi a razão disso? Logo, ela explicou que Chan tinha um camarada próximo, quem praticava a cultura da espada. Mas em certo ponto, ele a traiu. E desde então, Yu Yang detestou a cultura da espada. Assistindo a Yu Shang lutar contra Xiuang. Quem era o grande espadachim? Fez uma careta desconfiada e perguntou quão odiava os cultivadores de espadas Wu Sheng. Logo, ela explicou que, sempre que encontrava um espadachim, ela o batia até ele implorar por misericórdia. Jin Shan congelou, suando de emoção. E imagina Yu Shang batendo nele, perguntando se ele era um grande espadachim em sua mente. Ela perguntou enquanto golpeava. Isso significava que Jin Shan era um cara duro? Eventualmente incapaz de suportar os golpes. O protagonista começou a se desculpar, pedindo clemência e prometendo que não repetiria. Ele acabou sendo distraído de imaginar isso. Assim que ela percebeu que era estranho, que a reputação de Yu Shang era de ser malvada. Ainda assim, muitos espadachins estavam de olho nela. Ele suspirou, notando que eram homens. E, ao mesmo tempo que King Shan, ele franziu o senho, mostrando uma expressão desaprovadora. E ele observou que era muito ruim. De repente, eles se assustaram, quando algo caiu ao lado deles. Eles franziram a testa com cautela, olhando para o pó. E quando se esclareceu, avistaram Yu Shang. Quem pediu por isso? Eles realmente tinham tempo para fofocar? Ela sugeriu eles deveriam lidar com os monstros. E Tsunji coçou a cabeça com a mão, percebendo que ele e Shin ela estava realmente conversando demais. E Shan se levantou e se preparou para lutar novamente. E Sunji usou seu artefato para abrir e ativou o barreira da montanha de sepultamento. Onda de energia mágica se espalhou, chegando aos outros monstros que se aproximavam. E sob a influência dessa magia, espiões de pedra afiados surgiram do chão, perfurando os monstros. Entretanto, alguns monstros conseguiram evitar o impacto. Ataque e neste momento, o protagonista entrou na batalha, ativando a dança do caos, apertando os dentes. Ele disparou várias flechas ao mesmo tempo. Destruindo os monstros, ele congelou de repente, olhando para o sistema que apareceu à sua frente, que anunciou que por matar um alto nível serpente negra e flamejante, ele receberia 20 pontos de poder espiritual. Então, sua reserva atual de poder espiritual era de 21. Dos 7 pontos, o sistema explicou matar um monstro de nível superior. Então, Xing Shan mesmo, isso permitiu que ele obtivesse uma reserva de poder espiritual, que ultrapassou o limite. O sistema aconselhou Qin Shan a seguir em frente. E ele exclamou, surpreso, percebendo que ainda havia tais recursos.
De repente, o sistema acrescentou que a análise indicou que era possível restaurar fragmentos das memórias do jogador. Então, a situação permitiu atual ativar memórias, paralisado em choque. King Shan analisou todas as janelas do sistema. Então, concentrou-se no fato de que o sistema ativou a queda dos heróis. Vendo Yu Shang lutando contra o monstro, e outros monstros se aproximavam deles. King Shan ficou chocado e se perguntou: o sistema realmente queria reproduzir as memórias? Nesse momento, o sistema disse que para romper as correntes do destino e alterar a história, o jogador de Sheshão entraria no modo de busca do destino. Depois disso, o sistema exibiu a descrição da missão, anunciando que Sun-Ji e Wei-Shan havia caído heroicamente no passado, mas para mudar o destino do mundo inteiro. O protagonista precisava mudar o destino dos dois heróis. O objetivo da missão era salvar Sun-Ji e Wei Xiang, e a recompensa. Ao completá-lo, a primeira habilidade especial foi ganha do Deus da Guerra. O sistema também alertou que, se King Shan não concluísse a missão, ele seria morto, e o protagonista se perguntou: ele realmente precisava nos salvar? Shang e Su Wei. Ele supôs que o sistema estava rindo dele. E ele amaldiçoou, sabendo que se o sistema o matasse, seria o fim de tudo. Concluir a tarefa era a única forma de escapar. Mas ele sabia que em uma batalha assim, ele nem sequer conseguiria mover este gigante. Ele olhou para você como se fosse uma ainda vergonha, tentando conter o gigante sem rosto. E então voltou-se. Preste atenção aos monstros que se aproximam, percebendo que, quanto mais tempo ficavam ali, mais inimigos o cercariam, e então certamente seriam acabados. Ele se perguntou como ele deveria cumprir essa tarefa. Ele franziu o senho e, de repente, retesou. Distraído, Tsunji o chamou, percebendo que era hora de se juntar. Ele gritou, os oponentes fizeram seu barreira. E, naquele momento, vários monstros realmente conseguiram atravessar, e Xing Shan, gritando que iria se juntar, disparou, destruindo o monstro que se aproxima, matando a alta chama negra. Ele recebeu 20 pontos de poder espiritual, e sua atual energia espiritual era 41 de 7. Ele franziu o senho, pensando. Ele já tinha 41 pontos de poder espiritual, então ele tinha confiança de desbloquear. À noite, treina habilidades. Ele pediu ao sistema para exibir a corda, habilidades de noite, chuvosa, e o sistema exibiu as habilidades disponíveis. Bombardeio, que exigia 15 pontos de poder espiritual. Fogo, preciso, que exigia 15 pontos de poder espiritual. E a habilidade passiva, voando no vento, que exigia 10 pontos de poder espiritual. O criador de cada uma dessas habilidades foi Nenanon. Depois de estudar as habilidades,
Sean percebeu que cada habilidade da guerra, as artes de guerra, aumentariam suas chances de sobrevivência. Seu poder espiritual era suficiente. Então ele decidiu aprender as 3 habilidades. E quando a realização foi completa, ele gastou 40 pontos de espiritualidade